Olá pessoal, tudo bem? Estou mostrando para vocês aqui uma agência de marketing dentro de um sistema, né? Aqui eu consigo ter uma visão completa de como que está minhas campanhas de marketing. Eu consigo colocar aqui nesse primeiro campo aqui qual é o meu investimento, né? Quantos leads foram gerados através desse investimento, quantas matrículas foram geradas, né? E eu posso botar também qual é o curso aqui, né? Quando eu coloco o curso, aí ele vai me dar o meu retorno sobre o investimento, né? Tipo, se eu botar aqui computação em nuvem, por exemplo, ele já me diz que o ticket dele é R$ 488, né? Ele me coloca aqui quais são as cidades que estão como alta prioridade, né, na questão desse impulsionamento, e aqui eu consigo fazer uma análise de como que está a minha campanha, né? Então aqui o investimento de R$ 1.000, o CPL está em torno de R$ 7, eu tenho uma meta que eu já ajustei, né, que eu quero que seja em torno de R$ 55, o meu CPA está em 141, a minha meta é 280, a taxa de conversão e o meu retorno sobre investimento, né? Quando eu faço aquela análise ali, ele vai me dar como é que está a minha performance, né? Então ele está me dizendo que a minha performance está excelente, né? Que eu estou com um CPL em R$ 7, o CPA em 141, que é abaixo da média, né? Que eu pedi, e ele me dá uma ação única aqui, ó, aumente o investimento de 20% a 30%, mantendo a mesma estrutura em 5 dias. E os KPIs, ok, repita. Né? E aí eu consigo ter uma visão de financeiro, quanto foi investido, né? Qual foi o custo acumulado desta campanha, né? O meu ticket médio na campanha e qual é a receita que ele está dando para a campanha. Né? Então ele vai me dar tudo certinho aqui e eu consigo fazer esses ajustes conforme a campanha. Né? Então ele me dá realmente toda uma estrutura aqui para eu ser mais assertivo, né? Quando foi feita essa plataforma aqui, ela foi utilizada aí grandes nomes aí na questão de tráfego pago, de escalonamento, de lançamento, né? Então ela vai buscar sempre esses pensadores, digamos assim, para me dizer como é que está a minha campanha. Aqui eu consigo gerar planos com a IA, né? Quando eu clico ali em plano, ela vai me dar um plano de ação aqui para os próximos 30 dias, né? Para que eu consiga montar o meu calendário de postagens, para que eu consiga também ter uma ideia, né, de como o que eu tenho que acompanhar, quais são os indicadores que eu tenho que acompanhar. Quando eu clico aqui em estúdio, então, eu consigo colocar um nome, né, da campanha, se eu quero um subtítulo, alguma coisa assim, e qual é o curso que eu quero, e quais as cidades que eu quero fazer esse impulsionamento. E daí, quando eu mando ele fazer, ele vai criar uma imagem, né, um criativo para cá. Dentro do tráfego, então, aqui eu tenho as minhas ações, como que elas foram, né? Qual é o curso, qual é o CPL, qual é o CPA, qual a taxa de conversão. Ela vai me dizer como que estão esses leads, né? Se ele está no topo de funil, fundo de funil, meio de funil, ou se ele está para o remarketing, tá? Como eu tenho assistente de mídias aqui, eu consigo ter um calendário que ele tem as obrigações dele todos os dias. Então, por exemplo, se ele clicar aqui no dia, vou botar aqui dia 21, ele tem ativar a campanha de tráfego pago, fazer um post motivacional no horário, daí tá tudo aqui, né, 9 horas, post de prova social, depoimento às 11h30 e uma oferta direta de condições especiais. E aqui ele vai marcar se ele fez ou se ele não fez, né? Se ele alterou também, ele vai botar alterado e tudo isso aqui automaticamente eu consigo visualizar, né, para ver se realmente está sendo feito as campanhas e todo o planejamento que eu fiz no início do mês. Aqui eu consigo ver quais são os usuários que estão na plataforma, né, e aqui eu consigo fazer algumas configurações. Por exemplo, dentro deste sistema, eu tenho Anthropic, né, então eu tenho aqui a chave, eu tenho a chave do Runway aí, do Google TTS, né, então eu posso colocar várias plataformas aqui juntas, né, para que elas consigam conversar entre elas e me dar o melhor resultado. Certo, pessoal? Então, está aqui, Unificaf, aí mídia feita e espero que todos gostem.